Louvado seja Deus, amém? Só 3 responderam. Louvado seja Deus, amém? Melhorou. Para mim, uma satisfação, mais uma vez, estar com os irmãos. E o pastor disse que está sendo abençoado ficar ali. O mês de setembro está chegando, já pastor. Vai ser minha vez, né, Jacaré? Para mim, sempre é uma honra estar compartilhando o amor de Deus, daquilo que o Senhor Jesus sempre nos proporciona, de estar junto, em família, essa igreja querida do Senhor, que mora em nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida de cada servo do Senhor dessa igreja, membro, participo desse ministério, sabe que a sua vida é muito preciosa. Louvamos a Deus também por cada vida que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira vez, que tenho certeza que você veio para ouvir o pastor Lauro, mas encontrou o pastor Amor. Não fique decepcionado, tá bom? No próximo domingo tem um pastor de novo. Pastor, para mim é uma honra receber o seu convite. E tem algumas pessoas que eu já conheço, são carinhas que eu conheço, pessoas queridas do meu coração. Ali atrás tem pessoas também da minha família. Meu irmão mais velho está aí. Ele é difícil de me acompanhar, né? Aí eu chantageei. Eu disse: se você não liga para a igreja comigo, eu vou ligar para a mamãe. Aí ele veio, ele está aí. Dá um tchauzinho, meu irmão mais velho aí. Olha lá. E esse jovem bonito aí. Eu vou contar só uma pequena coisa, perdão, rapidamente, abre aspas. Quando eu era pequeno, eu era o caçula. E os mais velhos não gostam de andar com o mais novo, né? E aí meu pai um dia intimou a ele e disse: olha, vamos levar o seu irmão mais novo agora. E para a gente assistir um jogo de futebol, a gente atravessava o mesmo cemitério para poder chegar a esse campo de futebol. E aí eu fui acompanhando. Esse mais velho aí, foi um, mas outros irmãos correram na frente e me deixaram sozinho. O dos mais novos, Samuel, ficou acompanhando comigo e disse: maninho, eu vou com você. A gente, quando estava aproximando do cemitério, adivinha que nós encontramos em cima da sepultura com uma palha de coqueiro? Os meus irmãos. E começaram a gritar: defunto, pega esses meninos e perna para que te quero. Ele é o culpado, mas eu amo de todo o coração. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre um rei. O tema da mensagem está aí no slide, tá? Os clamores de um coração arrependido. Estamos falando de um rei. Você vai conhecer um pouco da história dele. Alguns já estão acostumados com a história dele. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Não, mas calma aí. Isso daí é para você ler depois. Nós vamos ver daqui a pouquinho outro texto. Daí você grava e estuda em casa. Eu vou resumir para você esse texto, tá bom? Este rei, ele caminhava pelo corredor do seu palácio. Sua mansão ficava no ponto alto da cidade. Muros rodeavam, trazendo segurança. E lá do alto, ele tinha a visão do seu palácio, de toda a cidade, de todas as casas. Ele vê em uma das casas, avistando naquela tarde, uma mulher que está tomando banho. A Bíblia ela descreve a mulher como casada e bonita. Quem lê a Bíblia sabe muito bem de que eu estou falando. O rei, ele tem um plano. O plano dele é possuir a mulher. Ele está disposto a qualquer coisa, mesmo sabendo que esta mulher é casada. Ele envia alguns funcionários para persuadi-la e de repente trazem esta mulher ao palácio perante o rei. Imagino Davi pedindo aos seus soldados privacidade, abrindo
o melhor vinho de Jerusalém para experimentar, mostrando os seus bens para incrementar o momento, até mesmo criando um clima de romance, sem medir as consequências das suas escolhas. Ali está um rei, como diz um certo ditado, metendo os pés pelas mãos. Davi e a mulher dormem juntos e mais tarde ele descobre que a mulher está grávida. Desesperado, ele precisa livrar-se do problema. Que problema? O marido descobrir a traição. Este marido é um soldado do rei que luta com as tropas do próprio rei para preservar o seu reinado. É um homem virtuoso e fiel militar. Davi, para escapar dos seus terríveis problemas e dilemas que estava enfrentando, escreveu uma carta a punho e chamou Urias para entregar ao general. E nesta carta estava escrito: coloque-o, este soldado, na linha de frente, para que morra urgentemente. Detalhe: quem levou foi Urias. Um tempo depois, veio a notícia que Davi tanto esperava: Urias morreu. Com isso, Davi acreditou que os problemas tinham sido resolvidos. Até então, aparecer um profeta no palácio chamado Natã. Ele conta uma parábola para o rei. Ele diz: olha, um homem tinha muitas ovelhas. Não contente, ele roubou a única ovelha do outro. Imediatamente enfurecido, o rei Davi disse: tal homem que cometeu tamanha maldade tem que morrer. Simplesmente, Natã olha para ele e disse: esse homem é você, Davi. É nesse texto que está descrito, que vocês mais tarde vão ler, segundo livro de Samuel 11 e 12. Mas a oração, os clamores da oração de Davi perante este ato, nós vamos ler agora em Salmo 51. Por favor, abra suas Bíblias. Salmos 51. É um texto bastante conhecido. Eu tenho certeza que você que é leitor bíblico já leu diversas vezes, já meditou, já cantou alguns versículos que está nesse texto. Eu tenho plena certeza que esse livro é muito familiarizado com a sua leitura. Pode ficar sentado mesmo, até porque é um texto um pouquinho longo, tá? Mas você, com toda reverência, com toda humildade, você vai estar ouvindo neste momento a leitura. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Quem não encontrou, misericórdia. Tá bom, se todo diz amém, porque encontraram. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos capítulo 51, confissão e arrependimento. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido o justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te compraze, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me,
e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocausto. Sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Amém? Queridos, estamos diante desse texto descrito por Davi, logo após a percepção do estrago pecaminoso que ele cometeu. Nós vamos aqui ressaltar 3 pontos importantes sobre esses 19 versículos, sobre os clamores de um coração totalmente arrependido. E o primeiro ponto que vamos trabalhar está entre o versículo 1 e o versículo 7, que é o clamor pelo perdão. Nota-se uma emergência a ser atendida por Davi. Davi se sente a pior pessoa neste momento. Ele não usa rodeios nem meios. Primeira coisa que ele faz é pedir compaixão urgentemente, porque ele sabe o estrago que cometeu. Ele diz: compadece de mim, Senhor. Versículo 1. A priori, ele não está preocupado em ornamentar o lindo início da sua oração com palavras lindas, belíssimas. Ao contrário, ele quer permanecer em paz. Então, ao decifrar o texto, escrevendo com seu punho o arrependimento do seu coração, ele aquece o coração, pedindo a redenção de sua alma. Compadece de mim, Senhor. O versículo 1, ele cita também mais uma frase que ele direciona ao próprio Deus. Ele diz: apaga as minhas transgressões. Ele tem pressa em ser atendido e pede para Deus apagar as suas transgressões, no plural. Observe que não foi somente um ato. O pecado trouxe várias consequências ou várias ações, pelo pensamento, pelo falar e pelo agir. A palavra que tem um sentido é as ações, as ações rebeldes contra a autoridade. Isso quer dizer que ele se rebelou contra Deus. Ele foi rebelde. Ele pecou propositalmente contra Deus. Todos nós sabemos que toda falta e todo pecado que nós cometemos vai diretamente para Deus, porque Ele é o dono das leis. É Ele que determina as leis. Observe que ele cobiçou uma mulher casada, adulterou com ela e depois matou o marido. Ele seria julgado sem nenhuma defesa. Versículo 2, ele entra com uma expressão para aliviar o seu peso. Ele diz: lava-me e purifica-me. Esses 2 verbos, eles são usados ao longo dos salmos. Quando você consegue perceber ele neste capítulo, você vê que ele vem com o ar de completar o versículo 2. Ele clama uma limpeza completa, por isso que ele fala: lava-me completamente. Por quê? Porque o pecado cheira mal. Há coisas tortas dentro de nós que precisam ser corrigidas, endireitadas, expulsadas urgentemente.
O pecado, ele cheira mal, ele não combina com o templo do Espírito Santo. Não dá para pegar o pecado e colocar debaixo dos panos ou de um tapete. Uma hora vai expandir, vai cheirar mal, vai acumular, e aí é problemas para nós. Duas coisas Davi sabe nesse texto que podemos observar. No versículo 3, ele sabe que o pecado são seus. Ele diz: pois eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Hoje, as pessoas que têm mais dificuldade em reconhecer os seus erros. O fulano, o ciclano peca, eu não. Ah, eu errei, mas porque fulano me induziu ao erro, não fui eu. Você lembra de um personagem que pratica dessa mesma forma? E começou assim? Adão e Eva. Quem pecou? A mulher que tu me deste. Eva. Quem pecou? A serpente. Nós temos um modo de transferir responsabilidade que compete a nós, a gente quer empurrar para outros, porque não queremos enxergar o próprio pecado que muitas vezes cometemos. Você já ficou parado de trás de um caminhão de lixo? Você pôde sentir um fedorzinho atrás dele? Eu tenho certeza que você pediu gentilmente para esse caminhão sair da sua frente, ou você cortou o caminho, porque fede. Imagine uma pessoa cheia de pecado conviver com as imundícias espirituais. Mas há aqueles que se acostumam com o pecado. É por isso que se chama iniquidade. Observe que ele repete várias vezes a palavra. Corrige isso, tira, me perdoa da iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado acostumado. Aquele pecado que está sendo repetido, que eu não sinto mais dor, que eu não sinto mais diferente ao meu corpo, que eu faço sem nenhuma consciência pesada. Isso é iniquidade, é o pecado acostumado. E era isso que Davi rogava a Deus para que limpasse, tirasse da vida dele urgentemente. E ele, o segundo ponto também que ele reconhecia, ele diz no versículo 4, ele merece ser julgado da forma como Deus quiser julgar. Às vezes a gente peca diante de Deus e a gente pede: Senhor, misericórdia, não me trate mal não, Pai, não me trate com a tua justiça, porque eu vou morrer. Davi, ele sabia da consequência do erro dele, mas ele disse: me trate de forma justa, como o Senhor desejar. Seja justo no teu falar e puro, eu aceitarei. Uma consciência de um coração arrependido demonstra que Deus está acima de tudo, até maior do que os problemas do pecado. Uma pessoa que tem a consciência de que o pecado, ele não é algo que possa destruir o nosso coração. Se a gente tem um coração contrito com Deus, purificado, transformado, redimido por Ele, nada pode nos parar. Um coração de um adorador fiel, transformado, redimido, ele não sustenta no pecado, ele busca a presença de Deus para transformar, fortalecer, e nisso ele vai vencendo no dia a dia. No versículo 5 ao versículo 7, o salmista que fala no contexto passado, presente e futuro. No passado, versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Com isso ele não está dizendo que ele nasceu praticando o pecado, e nem que a sua mãe traiu o esposo e ele nasceu de adultério. Não. Ele está ensinando que todos nós nascemos e vivemos debaixo do pecado original. É igual o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. É esta consciência que ele tem. Ele sabe que nasceu pecador. E para mudar essa situação, ele precisa se aproximar urgentemente de Deus. Presente, versículo 6. Ele fala: eis que te comprazes
na verdade do meu íntimo. Mais uma vez, ele faz uma apologia, a defesa do seu pecado. Deus tem um prazer na sinceridade da confissão de cada coração. Deus se alegra. Não adianta a gente barganhar com Deus para pagar as nossas ofensas que Deus não aceita. Chega um certo momento que o povo de Israel oferecia tanto holocausto e sacrifício que Deus disse: chega, agora não mais recebo sacrifício de tolo, importa para mim obedecer. Às vezes a gente dá o maior dízimo pensando que Deus vai pagar os nossos pecados. Às vezes a gente vem na igreja sem faltar um dia pensando que Deus vai esquecer o nosso pecado, mas é necessário confessar de todo o coração. O futuro, no versículo 7: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Primeiro, o que é hisopo? É uma planta. Ela está usando aqui de forma metaforicamente na oração. O hisopo ele foi usado no tempo do Egito, quando o Senhor desceu para tirar os primogênitos do Egito, e eles pegaram o hisopo e aspergiram o sangue nos portais das casas. Mais tarde ele passou a ser usado na cerimônia de purificação para usar o óleo, a água e o vinho para um leproso que, após ser curado, era necessário passar no corpo dele. O hisopo propriamente dito nesse texto é porque ele é bactericida, tem propriedade bactericida e cicatrizante. Então o salmista ele pega essa palavra e diz: olha, eu quero ficar limpo como hisopo, no ideal de que o hisopo vai cicatrizar a ferida do pecado cometido na alma dele e vai matar tudo aquilo que está distanciando ele de Deus. É por isso que ele fala lá na frente: traz a alegria da salvação. Ele conhecia Deus, ele temia Deus. No momento de relapso da vida, ele errou, deslizou e pecou. E quando a pessoa está no pecado, ela perde a visão dos céus. Quando está no pecado, ela está afundada no lado do poço das trevas. Ela não tem visão de Cristo, de uma redenção, de um Salvador das suas almas. Não tem. É por isso que muitas pessoas estão lá fora, sem esperança. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho para eles, para dizer que Jesus continua transformando vida, continua libertando vida e transformando. A gente tem que lembrá-los que da mesma forma que Deus resgatou uma vez, Deus pode fazer muito mais. Para eles não tem mais jeito, não tem mais solução. Eles estão jogados na maçã do pecado e dizem: não tem mais jeito para mim. Isso que Satanás está falando para eles. Enquanto Deus não usar as nossas bocas para chegar para eles e dizer que existe solução, existe esperança para todo aquele que se arrepender de seus maus caminhos. Eu não sei que pecado nós temos escondidos, mas hoje o desafio é para nós. A pergunta é: queres ficar limpo? O que precisa ser expelido de nosso coração hoje? Que tipo de pecado nós estamos cometendo, empurrando para debaixo do tapete e pensando que está tudo bem? Muitos estão assassinando o problema, dizendo que está resolvido, pensando assim como Davi. E ao contrário, aos olhos de Deus, tudo ainda está encoberto. O segundo ponto, nós podemos ver o segundo clamor, que é o clamor por renovo, versículo de 8 a 15. Davi diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 8. A alegria que ele tinha perdido, ele precisava reencontrar. A alegria é fruto da paz de Deus em nosso coração. Quando a gente perde a alegria de usufruir da paz diante de Deus, a gente cai no precipício da tristeza. Por isso que tantas pessoas hoje estão amarguradas, tristes,
desoladas, porque não tem paz espiritual. E a paz só quem dá Jesus Cristo. Quando Davi venceu Golias, com a sua armadura pesada, ele foi celebrado. Cantaram muitas músicas para ele, foi um dia festivo. Mas agora a alegria é para restauração, o renovo espiritual na vida dele, de reaproximar diante de Deus, a comunhão que ele tinha perdido diante do Senhor. E ele perdeu o mais importante que ele tinha diante de Deus, a comunhão. Não negocie a sua comunhão com Deus por conta do pecado. Nós temos que usar essa palavra não em todos os sentidos. O nono fruto do Espírito é conhecido como domínio próprio. É o poder de dizer não. É usar como a nossa defesa. O pecado só pode nos vencer se a gente quiser. Eu só vou errar se eu quiser, porque nós não somos forçados. Ah, pastor, é culpa do meu namorado porque ele me levou para o motel. Culpa sua. Você poderia dar um baixo. Ah, pastor, eu tive que beber cachaça porque eu estava na festa. É culpa dos meus amigos que me levaram. Culpa sua. Davi, ele assume a culpa. Ele não coloca a culpa em Betseba. Ele mesmo responde: a culpa é minha, é meu pecado, é meu pecado. Assumir responsabilidade sobre as nossas ações. E quando ele diz que os ossos estão esmagados, é porque todos nós fomos formados com a estrutura do corpo. Logo, se os nossos ossos estão esmagados, não podemos andar, não podemos viver. E espiritualmente, Davi, ele estava impossibilitado de crescer espiritualmente. O salário do pecado é a morte, estava pronto a morrer. Mas, o que Deus fez? Deu a oportunidade para ele entender o propósito de Deus sobre a vida dele. Ele assim reconheceu. Deus, Ele quer sempre renovar a estrutura de nossas vidas. Ele quer sempre nos libertar daquilo que nos aprisiona. Ele quer sempre perdoar os nossos pecados. Acontece que a iniciativa tem que partir de nós. O perdão já existe. A solução já tem. A resposta para nos levar para o céu já tem. Cristo morreu na cruz por nós. Eu não preciso fazer nada. A salvação já está posta à nossa frente. Só preciso reconhecer. Não preciso dar nenhum esforço. Eu preciso apenas sacrificar o meu ego e servir a Deus para a glória dele. E o seu último ponto desse texto vai do versículo 8, versículo 16 a 19. Ele diz assim: o salmista, ele fala sobre o aceito por Deus em sacrifício, que é o clamor por aceitação. Em uma cerimônia formal, ele poderia invocar diante de Deus que aceitasse, que levasse em conta, porque ele era fraco, ele era ser humano. Mas Davi sabe muito bem que ele tem responsabilidade diante de Deus e ele precisa assumir isso. Ele diz que o sacrifício seria tolo. É por isso que ele se arrepende. O maior sacrifício que podemos dedicar diante do Senhor é o arrependimento verdadeiro. O que adianta a gente chorar pelo pecado e não mudar de vida? O que adianta a gente sentir culpa e pedir perdão e continua fazendo a mesma coisa? O que adianta a gente pedir perdão para a nossa família e continua maltratando? O que adianta vir à igreja todos os dias e continua errando? É necessário tomar atitude, é necessário mudar o nosso coração, é fazer com que a nossa vida valha a pena. A nossa vida vale ouro.
Não há ouro neste mundo que possa nos comprar. Todas as riquezas dessa terra não pode comparar a alma de um ser humano. Preste bem atenção nisso. Os últimos versos, ele sempre mostra um sacrifício que nós devemos oferecer a Deus. Um coração contrito e reverente. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo, mas se não se arrepender dos seus pecados, não vai ser perdoado. Você pode andar com sua Bíblia debaixo do braço todos os dias, mas se não se arrepender dos seus pecados, nada disso vai adiantar. Você pode ter muitos anos de crente, mas se não se converteu verdadeiramente, não adianta. É necessário entregar todo o nosso coração a Ele. E para concluir, esse texto, ele nos mostra que é possível o perdão de Deus, basta nos arrepender. Gostaria de fazer uma pergunta a você. O que nós estamos, quando nós estamos caminhando pelo palácio da vida e sozinho, o que estamos fazendo? O que estamos tramando? Quem é que nós estamos vendo? Quem nós estamos persuadindo? Dizem que nós somos o verdadeiro servo quando nós estamos sozinhos. É lá no quarto sozinho que nós somos quem é, de fato, de verdade. Quando estamos longe dos irmãos, é lá que as pessoas enxergam quem é o pastor amor de verdade. E hoje, o Senhor Jesus nos coloca diante dele e pedir que ele selecione as nossas causas. Pode ficar em pé? Oremos. Pai Santo, diante de Ti queremos agradecer, porque a Tua salvação em Cristo Jesus nos trouxe paz. E queremos diante de Ti pedir que o Senhor corrija os nossos corações, muda o nosso caráter e a nossa atitude, para que possamos ser fiéis filhos do Senhor aqui na terra. Não nos deixe, Pai, que os pecados acumulados venham nos distanciar de Ti, mas que venham a ser confessados. Que Teu Espírito Santo venha renovar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa família, para buscar verdadeiramente o Senhor. E muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente. Apresento aquelas vidas que não fizeram compromisso com o Senhor, que ainda não confessaram os seus pecados. Rogo por elas, Pai, para que o Senhor dê novas oportunidades, para que contemple a obra do Senhor, para que veja o Teu infinito amor e se arrependa, entregando-se totalmente ao Senhor. Que possamos reconhecer os nossos erros. Ó Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ajude a ter força e estrutura para viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.